Olá pessoal, falaremos na videoaula de hoje sobre localização de facilidades nos seus métodos quantitativos. Existem vários deles: centro da gravidade, o método dos momentos, o método do ponto de equilíbrio e a análise de fatores. Nessa videoaula nós vamos nos ater ao método do centro da gravidade. O método do centro de gravidade, ele visa buscar qual a localização mais favorável diante de uma distribuição de demanda, relacionando ela com as distâncias horizontais e verticais dentro de um quadrante, a ser utilizado para melhorar a sua percepção de centro de gravidade de um determinado mapa. Por exemplo, uma empresa ela deseja colocar um centro de distribuição no Rio Grande do Norte. E diante disso, ela precisa escolher qual a região em que seria mais adequado colocar esse centro de distribuição. Um dos métodos quantitativos que a apoiará nessa tomada de decisão é o método do centro de gravidade. Como faríamos? Eu trago aqui um exemplo utilizando o estado do Rio Grande do Norte. Primeiro, nós localizamos o mapa do estado com suas principais cidades dentro de um gráfico eixo X e eixo Y, respeitando, é claro, a graduação aqui da escala que nos é fornecida pelo próprio mapa. Nós colocamos, escolhendo aqui o ponto zero, tanto de x como de y, como o início do estado, né? Então percebam, iniciamos o estado aqui no seu extremo oeste e estendemos no eixo x a quilometragem até o seu final aqui na costa leste. E no que tange a direção norte e sul, da mesma forma, iniciamos aqui como zero o sul do estado e crescendo na nossa escala, no eixo Y, em direção norte. Baseado nisso, escolhemos 4 cidades aqui para serem analisadas. Mossoró, percebam que Mossoró tem um número aqui de 75 toneladas, que faz referência ao consumo de um determinado produto naquela praça de comércio. Então a empresa ela avaliou e verificou que em Mossoró o seu consumo demandado seria de 75 toneladas. A cidade seguinte seria Caicó. E a avaliação da empresa é que o seu consumo na praça de Caicó seria de 25 toneladas. Em seguida, outra cidade seria Macau, e tendo um consumo de 20 toneladas de um determinado produto ou produtos que essa empresa fictícia teria para distribuir na cidade de Macau. E, por fim, a cidade de Natal, com um consumo de 150 toneladas de demanda de distribuição física dessa empresa fictícia. Uma vez localizadas as cidades, que são de interesse, as maiores praças consumidores, demandadoras do produto desta empresa, passa-se a localizar as cidades no gráfico normatizado anteriormente, X e Y. Percebam, a cidade de Natal, em relação a este gráfico, que nós normativizamos, nós convencionamos, e enquadramos o estado do Rio Grande do Norte nele, a cidade de Natal se encontra numa distância de 355 quilômetros em relação à distância horizontal, ou seja, no eixo X. E em relação à distância vertical, ou seja, eixo Y, norte-sul, há uma distância de 120 quilômetros do zero do gráfico que nós determinamos como explicado anteriormente. Em seguida, a cidade de Macau se encontra a 210 quilômetros no eixo X, ou seja, distância horizontal da origem,
e 200 quilômetros na distância vertical. A cidade de Mossoró, na distância horizontal, que representa a direção oeste para leste do estado do Rio Grande do Norte, ele se encontra, a cidade de Mossoró, a 130 quilômetros numa distância horizontal. E numa distância vertical, a 190 quilômetros da origem do nosso gráfico. E a cidade de Caicó se encontra a uma distância horizontal de 160 quilômetros e uma distância vertical de 70 quilômetros. Uma vez encontrada as distâncias relacionadas ao eixo zero deste gráfico, de cada cidade, nós partimos para confeccionar uma tabela. Note, nessa tabela nós temos as cidades, foco do nosso interesse, que são as 4 maiores praças consumidoras dessa empresa fictícia, a quantidade que cada praça consome, demanda de produto para a distribuição física de tal empresa, Natal 150 toneladas, Macau 20, Mossoró 75 e Caicó 25 toneladas. O custo de transporte dado em real por tonelada por quilômetro rodado para distribuição em cada cidade. Natal com um custo de R$ 5,00 por tonelada por quilômetro. Macau com R$ 4,00. Mossoró com R$ 3,00. E Caicó com R$ 4,00. E a localização dada pelo par do gráfico, distância horizontal em relação à origem do gráfico. Natal a 355, Macau a 210, Mossoró a 130, Caicó a 160. E na distância vertical, em relação à origem do gráfico, Natal a 120 km, Macau a 200 km, mais ao norte, Mossoró também mais ao norte, no eixo vertical, a 190 km, e a cidade mais ao sul, no eixo vertical, seria Caicó, a 70 km. Feito isso, partimos para o cálculo. E como é o cálculo para encontrar o centro de gravidade desta tabela? Primeiro, nós vamos buscar a localização horizontal. Ela é dada pelo somatório das quantidades distribuídas, todas elas, vezes o custo total de cada cidade, vezes a localização horizontal desta cidade, dividido pelo somatório da quantidade vezes o custo total. No nosso exemplo, seria, primeiro, a cidade de Natal, com 150 toneladas a serem distribuídas, referente à quantidade, R$ 5,00 por tonelada por quilômetro transportado, e a uma distância horizontal de 350 quilômetros no gráfico convencionado na figura anterior. Em seguida, calculamos o peso de Macau, no nosso centro de gravidade, com 20 toneladas demandadas, R$ 4,00 de custo e 210 quilômetros sua posição horizontal. Em seguida, Mossoró, com 75 toneladas de consumo, R$ 3,00 por tonelada por quilômetro rodado de custo, e 130 km sua posição horizontal. E por último, a cidade de Caicó, com 25 toneladas demandada, R$ 4,00 de custo, a uma distância horizontal de 160 km. Dividimos esse somatório pela multiplicação das quantidades e custos de cada cidade. 150 toneladas vezes 5, referente a Natal, 20 toneladas vezes 4, referente a Macau, 75 vezes 3, referente a Mossoró, e 25 toneladas consumidas em Caicó, vezes o custo de transporte para tal cidade, a R$ 4,00 nesse exemplo. Fazendo essa multiplicação, chegamos a uma posição horizontal de 284,2 km, que representa o centro de gravidade no eixo horizontal desse grupo de 4 cidades, respeitando a quantidade
demandada por cada um deles, bem como o custo para levar o produto até essa respectiva cidade e as suas respectivas posições horizontais. Em seguida, nós vemos aqui a localização vertical. A localização vertical segue a mesma lógica. A fórmula é a mesma, o que muda é a posição vertical que substitui a posição horizontal na conta anterior. Diante disto, fazemos o mesmo procedimento, multiplicando a quantidade demandada por cada cidade, aqui Natal, pelo custo de transporte para aquela cidade, e aqui a localização, ao invés de ser a localização horizontal no nosso gráfico, será a localização vertical. Então fazemos isso para Natal, para Macau, para Mossoró e para Caicó. E dividimos do mesmo jeito do exemplo da horizontal, pelo somatório da multiplicação das quantidades vezes o custo de transporte para cada uma dessas cidades, como está aqui abaixo. Nos dando o resultado nesse exemplo concreto aqui de 134,8 km. Ou seja, o centro de gravidade vertical, na posição vertical, para essa tabela, para essas 4 cidades, levando em consideração a demanda de consumo de cada cidade, o custo de transporte para cada cidade e a posição vertical que cada cidade se encontra no gráfico, é 134,8 km. Com esses números, nós voltamos no gráfico, onde nós temos Mossoró, temos Caicó, temos Macau e temos Natal, cidades que foram utilizadas para o exemplo, e plotamos aqui, inserimos os valores horizontais e verticais que achamos nos nossos cálculos. Na posição horizontal, nós temos aí como centro de gravidade 284,2 km e na posição vertical 134,8 km. Ou seja, a região que nos dá o centro de gravidade, que nos dá uma noção de localização ótima para um armazém, para que esse armazém atenda essas 4 cidades de uma forma onde o custo seja o mais equilibrado possível, não é nenhuma das 4 cidades. Não é Natal, nem Macau, nem Mossoró, nem Caicó. Fica numa região mais central no que tange ao eixo vertical, ou seja, na distância norte-sul do estado do Rio Grande do Norte, e no eixo horizontal, uma região mais deslocada próximo à costa leste do estado. Ou seja, uma região que tem aqui cidades como João Câmara, Taipu e Lages como cidades mais próximas dessa região. Partindo assim de uma ajuda, apoiando essa empresa fictícia a decidir aonde colocaria o seu centro de distribuição de uma forma a ter o menor custo para distribuir essas demandas de cada cidade, respeitando o custo de cada uma e a distância de cada uma. Vocês percebam que a melhor indicação seria nessa região. E aí, tendo algumas cidades aí como opção, partindo então para uma análise de facilidade em cada uma dessas cidades. Mas o método do centro de gravidade já facilita e muito a vida do empresário, a vida da empresa, indicando um ponto de gravidade onde o centro de distribuição seria melhor localizado. Então é isso aí, pessoal. Obrigado aí pela atenção nessa videoaula sobre logística, localização de facilidades. E fica meu abraço e curtam aí e se inscrevam no nosso canal, que sempre estarei postando aulas sobre logística e gestão de manutenção e bem como também de liderança. Um abraço e uma boa semana para todos.